Magnífico dia, amados irmãos, que a paz e a presença ilimitada do Pai estejam conosco neste dia. Amados, em Provérbios 19, somos advertidos, entre outras coisas, a termos cuidado com a precipitação no falar. Mais uma vez, amados, o sábio nos chama a atenção para este assunto para a gente entender o quanto ele considera importante. Muitas pessoas vivem de falar o que pensam e acabam destruindo a si mesma e a seus relacionamentos mais próximos. Nossas palavras devem ser guiadas pela sabedoria da palavra do Senhor. Se o nosso coração estiver cheio dela, nossas palavras serão sempre temperadas com poder para curar, libertar, ensinar, sarar e muitas outras positividades. Então, amados, vamos à leitura e reflexão de Provérbios capítulo 19. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com os seus pés. A estutícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. Aqui a tolice é exposta em um mundo onde muitas pessoas são tolas a ponto de acreditarem que o dinheiro trará felicidade. Salomão nos ensina que é melhor comer um prato de hortaliça com a alma em paz do que viver em fartura e ser perturbado. Os tolos nunca aprendem. Vivem correndo atrás do que não agrega e quando chega a ruína é contra Deus que eles se indignam, ao invés de aprenderem a lição. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras não escapará. Muitos se deixam acomodar pelos favores do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o odeiam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras que não servem de nada. Esses versículos tratam dos relacionamentos quebrados com um amigo que troca seu amigo pobre em favor do rico. A testemunha falsa que vende a sua palavra, o resultado da vida das pessoas que agem sempre com interesse em si mesma é a morte. Pessoas que olham para outras com interesse nunca desfrutarão da alegria da amizade verdadeira. O que adquire entendimento ama sua alma, e o que cultiva a inteligência achará o bem. O entendimento das realidades que nos cercam não é algo que possuímos naturalmente. É preciso investir tempo e energia para adquiri-lo. Você está amando a sua alma ou somente gastando tempo aqui na terra? A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. A falsa testemunha é sempre um mentiroso. Sempre que alguém falta com a verdade está mentindo. Mesmo que a falsa testemunha saia ilesa do juízo humano, ela não será inocentada no juízo divino. Ao tolo não é certo gozar de deleites, quanto menos ao servo dominar sobre os príncipes. Promover um indivíduo insensato é um grande perigo, pois ao receber poder em suas mãos, ele usará sua força para promover o mal, e não o bem. Já as pessoas sensatas usarão o poder para o bem coletivo. Os tolos somente o empregarão para benefício próprio. A prudência do homem faz reter a sua ira, e é glória sua passar por cima da transgressão. Como o rugido do leão jovem é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a relva é a sua benevolência. Os homens demonstram o caráter de Deus quando mostram paciência e quando conseguem ignorar as ofensas dos outros. Esse tipo de magnitude é prudente e enobrece. Um bom rei ou governante é lembrado pela sua bondade. O filho insensato é uma desgraça para o pai e um gotejar contínuo às contendas da mulher. A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Salomão trata aqui uma família feliz e uma infeliz. Um filho insensato é um companheiro rixoso, são uma tragédia. Já uma casa onde o Senhor é o centro e os pais demonstram prudências, será um lugar abençoado e repleto de alegria e prosperidade.
A preguiça faz cair em sono profundo, e a alma indolente padecerá fome. A preguiça é a origem da pobreza. Onde ela domina, existe muito sono e pouco trabalho. Os que dormem enquanto deveriam trabalhar, que não guardam para seus momentos difíceis, cairão em pobreza quando o inverno chegar. O que guardar o mandamento guardará a sua alma, porém, o que desprezar os caminhos morrerá. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixe que teu ânimo se exalte até o matar. O homem de grande indignação deve sofrer o dano, porque se tu o livrares, ainda terás de torná-lo a fazê-lo. Os mandamentos de Deus nos foram dados para serem fontes de vida. A obediência ao mandamento é elixir da vida. Ninguém é salvo por obedecer aos mandamentos, mas pela fé em Jesus Cristo. Porém, quando cremos em Jesus, somos fortalecidos para seguir a lei. Sendo assim, esse trecho trata do impacto da palavra de Deus na vida do ser humano. Os princípios são desenvolvidos em 3 áreas: tratar bem aos pobres e disciplinar os filhos. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejas sábio. O ser humano que tem ouvidos atentos ao conselho e o coração aberto à instrução coloca os pés na estrada da sabedoria. Embora conhecimento não seja sinônimo de sabedoria, por outro lado, não existe sabedoria sem conhecimento. Portanto, a sabedoria procede da instrução e a instrução é a base da sabedoria. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O ser humano costuma fazer muitos planos. Agitamos nossa mente com inúmeras cogitações. Porém, não é a nossa vontade que permanecerá, mas sim os planos do Senhor. O Pai conhece o nosso futuro eterno. Por isso, a melhor oração que podemos fazer é: Pai, seja feita a tua vontade. O que o homem mais deseja é o que lhe faz bem. Porém, é melhor ser pobre do que ser mentiroso. O mentiroso dessa passagem esconde o que tem para não socorrer o próximo. Já o pobre reparte o pouco que tem para socorrer o aflito. Misericórdia significa lançar o coração na miséria do outro. Você está sendo misericordioso, amado? O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não visitará mal algum. O temor do Senhor tem 2 vertentes. A primeira delas se refere ao medo que devemos ter de quem é o grande juiz do mundo. Já a segunda se refere à referência diante daquele que tem em suas mãos o nosso destino. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio e não tem disposição nem para torná-la à boca. Mais uma vez, Salomão fala da preguiça. Esse é um tema recorrente no livro de Provérbios. Nota-se que todas as vezes que a preguiça é citada, ela está diretamente ligada a algo negativo. Açoita o escarnecedor e o simples tomará aviso. Repreende o entendido e aprenderá conhecimento. Uma pessoa prudente, ao ver o escarnecedor ser ferido por seus erros, percebe que seguir pelo mesmo caminho é loucura. O prudente tem a humildade para aprender, observar qual caminho está andando e reconhecer quando está errado. O que aflige a seu pai ou manda embora sua mãe é filho que traz vergonha e desonra. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa-te de desviares das palavras do conhecimento. Salomão apresenta atividades pouco promissoras do filho que causa vergonha. Elas parecem estar associadas a uma tentativa de tomada de posse das propriedades da família. A vergonha e a desonra que um filho causa a seus pais sempre serão piores, até mesmo do que a desaprovação da sociedade. O ímpio escarnece do juízo e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. A testemunha corrupta interfere diretamente nas decisões do tribunal. Inverte os fatos para inocentar culpados e culpar os inocentes.
Tanto a testemunha falsa que abre a sua boca para escarnecer da justiça, como o perverso que busca arruinar o próximo, são abomináveis para Deus. Porém, a punição dos maus é inevitável, pois, ainda que escapem do juízo humano, jamais escaparão do juízo de Deus. Concluímos aqui mais uma vez, amados, que todos os caminhos negativos levam para a morte. Seja o caminho do desejar mal, seja o caminho do falar mal, seja o caminho do testemunho falso. Ou seja, nós, sendo falsos no modo geral, podemos escapar do juízo do mundo, né? Do juízo da terra, mas a gente não escapa do juízo de Deus. As palavras, elas têm poderem, as atitudes, elas têm poderes, as nossas decisões movem a nossa vida, aqui, o nosso proceder. O que a gente planta hoje é o que a gente vai colher amanhã. Então, seja positivo ou negativo, não é Deus quem nos guia, são as nossas ações. Nós temos que ser conscientes e tementes a Cristo. Nós temos que, antes de agir, antes de fazer qualquer coisa, pedir o direcionamento do Espírito Santo, porque só assim a gente vai fazer o reto, o correto aos olhos do Senhor. Quanto à testemunha falsa, ela é interesseira, ela é tola, ela é insensata, porque ela só pensa nela mesma. Então ela está plantando negatividade e é isso que ela vai colher mais na frente. Aqui embaixo nós temos a obrigação como cristãos de sermos positivos, de pensarmos nas palavras que nós vamos semear ao próximo, na nossa família, ao mundo. Se nós queremos o reino, se o seu objetivo, assim como o meu, é chegar ao reino, é nossa obrigação sermos positivos. É nossa obrigação estar sempre nos policiando, no pensar, no falar, no decidir. Sempre sobre o favor do Senhor. Aquele que caminha sobre o favor do Senhor caminha reto. Então, em tudo que vocês fizerem na sua vida, irmãos, peçam direcionamento ao Espírito Santo. E não temam, porque o inimigo está próximo. E mesmo que você tenha o teu objetivo, ele vai estar sempre arrumando um jeito, sempre colocando alguém para te desviar. Não desviem o olhar do alvo. Costumo falar muito aqui na minha casa. É para frente e para o alto, é para frente e para o alto. Sobre o favor do Espírito Santo, com o temor ao Senhor, é para frente e para o alto. Não importa o que digam, não importa o que falem. Escuta teu coração, segura na mão de Deus e toca o terror na terra. Amados, que essa palavra invada o coração de vocês, que tragam entendimento, que tragam clareza e direcionamento. Oremos em agradecimento. Pai amado, graça te damos, pois Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão por esse dia. Gratidão pela oportunidade de ser melhor que ontem. Gratidão por esse maná, Pai. A cada vez que eu estudo, a cada vez que eu transbordo, é maravilhoso, Pai. É maravilhoso sentir a Tua presença. É maravilhoso ser direcionada por Ti, Pai. Que essa palavra invada os corações, Pai. Que essa palavra leve clareza, leve paz, leve ânimo, leve direcionamento, Pai. Pai, auxilie os corações cansados, auxilie as mentes confusas, dá clareza, Pai, dê amor, que eles se permitam ser amados, que eles se permitam amar, só assim eles irão encontrar o caminho da verdade. Pai, eu peço e agradeço, não só hoje, mas para todo sempre, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, compartilhe essa gotinha de amor, sejam luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.